Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Davi Luiz do Mengão, Flamengo diz não ao Olympique de Marseille. E JJ tinha razão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, por favor, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão e o futebol português. Vamos lá, pessoal. O site espanhol Fichajes, no dia de ontem, noticiou a saída de Davi Luiz do Arsenal. Pois é, ele tinha saído do Chelsea, tinha ido para o Arsenal, mas infelizmente ele não conseguiu fazer uma boa campanha no Arsenal. Enfim, jogou, fez alguns jogos muito ruins, cometeu algumas falhas e não foi titular absoluto da equipe, de modo que o Arsenal não renovará o contrato e ele terá passe livre agora no final de junho, estando livre para negociar com que clube desejar. E aí, esse site espanhol começou a falar das especulações sobre a volta dele ao Brasil. O site diz que tem 3 clubes interessados no jogador: Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. E aí, ele comenta que a ida de Davi Luiz para o Flamengo, eu vou dizer aqui literalmente o que eles falam: uma das melhores plantilhas do continente e ele candidato a ganhar a Libertadores. Flamengo quer sumar Davi Luiz para formar uma parede perfeita com Rodrigo Caio. Ele seria a melhor do continente. Então, o site espanhol diz que o Flamengo estaria interessado de formar a melhor zaga do continente: Rodrigo Caio e Davi Luiz. Enfim, óbvio, isso é uma especulação do site espanhol. Não sei se a diretoria do Flamengo ainda foi informada da saída de Davi Luiz do Arsenal, da não renovação do contrato, mas eu queria saber de você que me assiste, seria uma boa ter Davi Luiz na zaga do Mengão? Escreva aqui nos comentários, pessoal. Você acha que seria um bom reforço? Davi Luiz já tem uma certa idade também, Mas, na minha opinião, poderia formar a zaga assim com o Rodrigo Caio e poderia ser um bom reforço do Flamengo. Tá certo, o Flamengo já tem muitos jogadores experientes, mas, enfim, é um jogador de anos na Europa, de muita experiência internacional, e dependendo aí da questão do salário, se houvesse uma redução muito grande do salário, poderia ser um bom reforço para o Mengão. O site fala do Atlético Mineiro também, que já deveria ter feito algum contato, e do São Paulo, na possibilidade dele jogar junto com o Davi Luiz. Enfim, é para se especular, pode ser uma oportunidade de mercado para o Flamengo em função de não se ter que pagar nenhum valor de transferência pelo que se dizia antigamente passe ou pelos direitos federativos do jogador. E, enfim, é uma possibilidade que a gente tem que colocar na mesa e o site espanhol trouxe. É bem verdade, também aos torcedores portugueses que costumam ver os meus vídeos aqui, que ele é muito amigo de Jorge Jesus. Há um tempo atrás foi-se noticiado aí um jantar de Jorge Jesus com o Davi Luiz na Inglaterra, antes dele ir para o Flamengo, que ele estaria intermediando aí, ou aconselhando ao Jorge Jesus a estar aceitando uma proposta na época do Newcastle. Enfim, eles são muito amigos. No último jogo, Benfica e Arsenal, o Jorge Jesus ficou um tempo em campo conversando com o Davi Luiz depois do jogo. Enfim, não sei também se por essa ligação, em algum momento, também o Benfica, apesar de já ter a sua zaga toda constituída aí com 3 grandes jogadores, Vertonghen, Lucas Veríssimo e Otamendi, se seria interesse do Benfica também, talvez a proximidade entre Jorge Jesus e Davi Luiz possam fazer com que o zagueiro brasileiro volte ao Benfica. Isso não é notícia, eu não vi em lugar. Notícia é do site espanhol falando que possivelmente ele possa ser contactado pelo Flamengo ou estar negociando com o Flamengo. Mas, assim, para os benfiquistas aqui, eu não sei se tiver algum benfiquista aqui vendo o vídeo, coloque aqui se você gostaria de ver Davi Luiz de volta ao Benfica também. Ontem foi a convocação da seleção brasileira, e além de toda a repercussão que vocês já devem ter visto aí dos 6 jogadores convocados do Flamengo para servir às seleções da América do Sul, ontem a convocação da seleção brasileira também teve repercussão aqui em Portugal. Pois é, JJ estava certo. Muita gente questionando aí as indicações de JJ aqui em Portugal para a contratação de Lucas Veríssimo e Cebolinha, 2 jogadores brasileiros. E aí, de certa forma,
os jogadores e o próprio Jorge Jesus são premiados aí com a convocação do Tite ontem, dos 2 jogadores do Benfica na seleção brasileira, né? Enfim, Lucas Veríssimo realmente chegou para ficar, ele chegou, assumiu a titularidade, fez até o Jorge Jesus mudar o esquema para 3 zagueiros daqui, jogando ele, Vertonghen e Otamendi na zaga. Então, assim, essa convocação, que é a primeira convocação de Lucas Veríssimo para a seleção, de certa forma, é uma convocação extremamente justa pelo que o Lucas Veríssimo vem jogando aqui no Benfica, e isso os torcedores benfiquistas também vão concordar, né? Ao mesmo tempo, Cebolinha, que não vinha bem no Benfica, nos últimos jogos, de fato, ele tem melhorado. No jogo contra o Porto, ele fez um golaço, né? Então, ele é convocado pelo Tite para a seleção brasileira também, o que faz JJ mostrar que as indicações dele aqui do Benfica são boas, né? Enfim, tá certo. Teve o Gilberto também, que ele nem joga mais direito, que era o lateral direito do Fluminense, mas a convocação desses 2 jogadores, quer dizer, valoriza os direitos federativos dele aqui no Benfica, quer dizer, valoriza aí o dinheiro investido pelo Benfica, e mostram que Jorge Jesus talvez não tivesse tão errado aí nas indicações que ele fez para o Benfica em relação a esses 2 jogadores. Vamos ver como é que eles vão sair na seleção brasileira também, né? Um outro assunto, pessoal, que teve muito em voga aí no Brasil foi a questão do Gerson, né? O Olympique de Marseille teria feito uma proposta de 25 milhões de euros, com mais 5 milhões de bônus, somando aí 30 milhões de euros, para adquirir Gerson em definitivo do Flamengo, que na próxima temporada ele já estivesse jogando em Marseille, né? O que eu posso dizer sobre isso, pessoal, é que eu acho que esse valor ainda pode ser melhorado. O Flamengo não deve se afobar para fazer essa negociação. Cícero, mas o Flamengo tem uma meta altíssima para bater em relação à venda de jogadores, a questão da Covid. Primeiro, amigão, o Flamengo não é banco, é um time de futebol, né? Assim, mas o Flamengo terminou o ano de 2020 com prejuízo de 100 milhões de euros, de 100 milhões de reais, né? Como é que fica a questão das finanças do Flamengo? Queria lembrar a vocês uma coisa: todos os times do Brasil tiveram, na época da pandemia, as suas contas debilitadas. O Flamengo não é uma empresa, é uma associação esportiva, né? Enfim, o Flamengo viveu aí quase 100 anos da sua história, melhorou muito, e eu não estou falando mal disso, eu estou elogiando, né, de colocar o clube a partir de 2013, com a entrada de Bandeira de Melo, de colocar suas contas em dias e tornar um clube forte, né? Assim, um período que seja que o Flamengo não consiga bater a sua meta financeira, não vai quebrar o clube, não vai fazer o clube ruir, não vai fazer o clube perder seus jogadores. Eu acho assim, tem que ter muita calma nessa hora, né? Assim, antes da pandemia, 25 milhões de euros para um jogador como o Gerson, um jogador que foi convocado para a seleção olímpica, provavelmente jogará a Copa do Mundo de 2022, é um valor muito baixo, é um valor que o Olympique de Marseille traz ele para a França para depois revender por um pouco mais caro. Então, assim, calma, Flamengo, tenha um pouco mais de paciência, né? O mercado europeu nem abriu ainda, ele vai abrir aqui no início, talvez o Olympique queira passar na frente de alguma outra proposta que venha para o Gerson. Então, eu acho que tem que ter muita calma nessa hora, entender direitinho essa proposta da França, né? Segundo alguns sites brasileiros já dizem que o Flamengo já disse não, né? Que a tratativa olímpica, se realmente quiser, o Gerson vai ter que aumentar. Eu acho que sim, né? Se bem que eu sei que o mercado depois da pandemia não é o mesmo diante da pandemia. Só para lembrar para vocês, né? O Flamengo vendeu o Vinícius Júnior por 45 milhões de euros ao Real Madrid, né? O Renier foi para o Borussia por 30 milhões de euros. E vou dizer a vocês, esses jogadores não eram jogadores constituídos como é o Gerson hoje. Então, acho que o Flamengo e os financistas do Flamengo têm que tomar muita calma, ter muita paciência, porque não sei se de fato é uma boa proposta. Vamos esperar, se bem que, né, como eu venho dizendo aqui no canal, né, é muito difícil para um jogador já constituído, de mais de 20 anos, hoje receber uma proposta da Europa. Esse é o contraponto, né? Assim, a questão do Gerson tem a ver diretamente com o Sampaoli, que ficou muito tempo comandando times brasileiros, mas, né, eu espero que o Flamengo realmente tenha dito não a essa proposta e que o Flamengo espere um pouco mais para ver o que acontece, o que pode ser melhorado em relação a essa proposta, e se realmente é hora de vender o Gerson. Será que é melhor segurar ele depois da Copa do Mundo? É para pensar. Você, amigão, coloque aqui nos comentários o que você acha. Deve-se vender Gerson ou não? Né?
Faça os comentários aqui. Eu tento, dentro do possível, dentro do que eu consigo, eu tento responder a todos os comentários desse vídeo, né? E hoje também, pessoal, né? Hoje temos um clássico aqui em Portugal, né? Sporting Benfica, o Sporting já campeão, é o jogo, entre aspas, da entrega das faixas. Houve uma repercussão muito grande aqui se o Benfica deveria fazer alguma reverência aí ao título do Sporting, né? Enfim, JJ disse que foi campeão várias vezes aqui em Portugal e nunca fez referência a nenhum clube, nunca recebeu referência de nenhum clube depois que ele tivesse sido campeão, mas é a possibilidade do Benfica botar uma manchinha aí no título do Sporting, que não ganhava há 19 anos aqui em Portugal, né? E tirar a invencibilidade. O Sporting, ele passa a ser, se ele não perder do Benfica e não perder o último jogo, ele passa a ser o terceiro time que foi campeão invicto em Portugal. Né? Há muitas décadas atrás, o Porto e o Benfica uma vez conseguiram isso, e o Sporting pode, além do título conquistado da Liga Portuguesa, pode ser que ele ganhe também, que ele consiga ser campeão invicto, né? E Fla-Flu, hoje o início da decisão, Flamengo acredito que vai para um time completo, mas sobre esse assunto eu vou fazer uma live hoje, né? Às 8 horas da noite aqui de Portugal e 4 horas da tarde do Brasil. Então, se você quiser saber um pouco mais das minhas opiniões sobre esse jogo, do que deve acontecer no jogo da final do Flamengo, não deixe de participar da live. Vai ser um grande prazer ter você lá na live, né? Logo depois do Sporting em Benfica, depois da entrevista de Jorge Jesus, eu vou estar entrando ao vivo para falar com vocês sobre o Fla-Flu. Acho que o Flamengo tem que ir com o time titular e tem que ir para cima, mas a gente conversa um pouco mais na live. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Apenas 10% das pessoas que veem os meus vídeos são inscritas no canal. Então eu peço, por favor, amigo, não deixe de se inscrever no canal. Não custa nada e você pode ter acesso a materiais exclusivos aqui de Portugal, falando sobre o Mengão e falando sobre o futebol português. Não deixe de acionar o sininho para receber notificações diárias dos nossos vídeos também. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.